Bora falar sobre essa operação que teve aqui, a última, né? Sim. Fala galera, eu tô aparecendo aqui rapidinho para pedir para você se inscrever aí no canal, deixa o teu like, cara, que dá muito trabalho fazer essas paradas aqui, mano. Na moral, deixa o Que é a like aí. última, né? Foi o tal do zero. Qual foi o objetivo dessa operação? O que foi que vocês conseguiram lograr êxito aí? O que foi que vocês conseguiram pegar e descobrir? Sim. Essa operação foi a segunda fase, né? Já tinha uma primeira fase que não teve a participação da PF, mas nessa segunda fase, o GAECO, com as informações coletadas na primeira fase, entrou com uma representação para atingir o lado financeiro de uma determinada facção daqui do Estado. Uhum. Quando já estava representado, já estava na apreciação do Poder Judiciário, houve o chamamento da Polícia Federal para integrar na investigação. Uhum. E a gente planejou a investigação em conjunto, tanto o Ministério Público, por meio do GAECO, quanto a Polícia Federal, com um grande apoio também da Polícia Civil, né? E principalmente também um apoio tático da Polícia Militar, né? E o cumprimento dos mandados foram lá no IAPEM, foram realizados pelos policiais penais, né? Essa movimentação era milionária, que foi observada durante ainda a fase da investigação, e no cumprimento foram 25 mandados de busca, dos quais 17 efetivamente cumpridos, e mais 9 mandados de prisão, dos quais atualizamos os dados e já houve o cumprimento de 7, né? Assim como os dois foragidos podem ser cumpridos também a qualquer momento. E se bloqueou tanto contas bancárias, quanto houve apreensão de veículos, que vão ser utilizados, que eram utilizados pela facção e agora devem ser levados a leilão, e esse leilão, o dinheiro, parte do que arrecadado em leilão volta para as próprias instituições de segurança pública, e outra parte entra nos cofres públicos, seja do Estado ou seja os cofres públicos da União. Esse modus operandi dessas facções são iguais, praticamente, né? Porque a gente vê operações acontecendo em outros estados. Inclusive, essa daqui também aconteceu em São Paulo, né? Teve mandado de prisão em São Paulo também? Sim, um dos principais alvos da operação já estava morando no estado de São Paulo, em um condomínio, tendo até uma vida razoavelmente confortável lá, e nisso daí, na integração também entre polícias e órgãos do Ministério Público entre os estados, houve o cumprimento dos mandados desses alvos de lá, e o material que foi apreendido lá também será encaminhado aqui para o Amapá para análise. O que eu ia te dizer é que eles têm um modo operandi de agir, né? Vocês, que foi que vocês conseguiram detectar aqui? O que eles estavam fazendo aqui, por exemplo? Que teve essa operação? Por que ela aconteceu? A gente não pode falar de uma operação em andamento com detalhes, né? Mas algumas coisas já estão bem bem de conhecimento público, né, principalmente na parte de lavagem de dinheiro. O criminoso, não só de facções, mas de maneira geral, quando obtém algum ganho, precisa, em primeiro momento, ocultar esse dinheiro e depois dar algum jeito de integrar esse dinheiro na sociedade, no mercado, de uma maneira que tem uma aparência lícita, para ele poder usufruir do seu ganho, que é o objetivo final dele, né? Alguns são bem engenhosos, né? E isso daí a gente procura não falar, até para não dar ideia para quem ainda não conhece. Só que alguns já são bem conhecidos, como por exemplo, utilização de laranjas, utilização de empresas de fachada, empresas inexistentes, e utilização de contas de passagem. Dessa facção, dessa operação, muitos utilizavam isso, alguns outros também que é bom não comentar neste momento,
né? Mas, em grosso modo, era isso. E a gente já consegue ter não é uma investigação fácil, por isso que muitas vezes é demorada, necessita de várias. Está o que a gente chama de reserva jurisdicional, né? Precisa de quebra de sigilos constitucionais, que só são deferidos em juízo, mas felizmente hoje já temos o know-how, assim como também a Polícia Civil e o próprio Ministério Público, já temos o know-how de identificar principalmente os métodos mais comuns, né? De vez em quando nos deparamos com algum método mais astucioso, com uma engenharia mais sofisticada, e isso daí, depois que descoberto, a gente procura também difundir entre os órgãos de persecução penal, porque o nosso objetivo não é só prender o criminoso, porque se prender o criminoso sem descapitalizá-lo, a gente vai acabar fazendo com que o crime compense. Sim.